Tá certo. Deixa eu conversar com o seu Marcão aqui. O seu Bento falou da vitória do Palmeiras, agora o outro lado, né? São Paulo ali como porteiro da zona, começou como porteiro da zona e só continua como porteiro, não entrou na zona, porque o Noroeste empatou com a Ponte Preta e ainda não ganhou no campeonato. Só por isso, uma vitória. Se o Noroeste tivesse uma vitóriazinha, o São Paulo estaria na zona de rebaixamento hoje. Mas não tá, continua como porteiro da zona. Agora o que me chamou a atenção e eu coloquei aqui, Marcão, é que o São Paulo tem a pior defesa de todo o campeonato. Todo. Até pior que a Ponte Preta, que só tem um pontinho conquistado. A Ponte só sofreu 9 gols e o São Paulo tomou 10 gols em 5 jogos. Então alguma coisa tá muito errada aí, hein, Marcão? Com certeza, né, Lima? Já era uma crítica que a gente vinha fazendo desde o ano passado, mesmo num esquema diferente, o São Paulo perdendo pontos, não conseguindo jogar, e o Crespo já no ano passado, na minha opinião, já poderia ter tentado mudar. Né? Permaneceu naquele 3-5-2, deixou para fazer ajustes durante o Campeonato Paulista, já que o São Paulo ainda brigava para ser o 8º colocado, tentar uma vaga ali de pré-libertadores, etc. Mas, na minha opinião, o Crespo já poderia ter tido esse feeling desde o ano passado para tentar mudar o esquema e fazer ajustes ali, mesmo num Campeonato Brasileiro, onde o São Paulo já não tinha mais grandes pretensões. Dependia ali de Cruzeiro ou Fluminense vencer a Copa do Brasil para conseguir essa 8ª vaga, essa classificação para uma eventual pré-libertadores. Acabou não acontecendo, São Paulo esse ano disputa a Sul-Americana, e aí com esse Campeonato Paulista rolando, né, mesmo assim o São Paulo está tendo extremas dificuldades, né? Muda-se o esquema, muda-se o posicionamento dos jogadores, área de cobertura, etc. E eu acho que isso demanda tempo. Infelizmente, o período é curto para você fazer esse tipo de treinamento, esse tipo de encaixe, e o São Paulo está tendo dificuldades aí contra adversários tidos menores, adversários de Série B, Série C e D do Campeonato Brasileiro, como o caso da Portuguesa, por exemplo. Então, isso já é, torcedor do São Paulo, um termômetro do que pode acontecer, e eu acho que vai acontecer no Campeonato Brasileiro. Vai ser um campeonato extremamente sofrido para o torcedor do São Paulo, permaneça Crespo ou não. Eu acho que ele não vai ter vida longa no São Paulo, mas já falei isso durante a transmissão. O reflexo disso já é um segundo tempo onde o São Paulo não estava criando absolutamente nada, e o Crespo, com aquela cara de paisagem, foi fazer a primeira alteração aos 30 minutos da segunda etapa. Então, tudo bem que tem todo um contexto ali por trás de salário atrasado, bagunça administrativa, Ministério Público oferecendo um monte de denúncias de corrupção dentro do clube, mas dentro do campo ainda, eu acho que o Crespo poderia testar algumas alternativas e treinar algumas alternativas melhores. Hoje, mais uma vez, o São Paulo foi uma mistura de nada com porra nenhuma. Já tinha sido assim naquela derrota para o Mirassol na estreia do Campeonato Brasileiro. Contra a Portuguesa fez um jogo sofrível, como já disse aqui, com adversário de Série C, Série D de Campeonato Brasileiro. E hoje contra um Palmeiras ali, o São Paulo, na minha opinião, no segundo tempo, né, no primeiro eu concordo com a análise do Bento, o jogo foi até parelho, o São Paulo, se tivesse tido o mínimo de capacidade para poder finalizar com competência as chances que criou, poderia ter tido um cenário diferente. Mas no segundo tempo, como eu disse, Lima, o São Paulo não jogou absolutamente nada, e o nosso treinador aí, mais uma vez, mostra toda a sua dificuldade para poder fazer leitura de jogo e tentar arrumar uma alternativa para buscar alguma coisa. Infelizmente, outra derrota no Campeonato Brasileiro, como você bem disse, Lima, o São Paulo é o porteiro da zona de rebaixamento. Graças a Deus, só caem 2 times no Campeonato Paulista, porque se caíssem mais, eu acho que ia aumentar substancialmente as chances do São Paulo de ir para a segunda divisão, pasmem, no Campeonato Paulista. Então, sinal de alerta mais do que ligado, Lima, para não correr riscos aí, quem sabe, nesses 3 jogos que faltam aí contra Santos, Primavera e Ponte Preta, o São Paulo conseguir 9 pontos e brigar por uma eventual classificação. Mas é melhor não classificar. É melhor treinar para o Campeonato Brasileiro. Discordo completamente. O São Paulo já não tem a capacidade de ficar entre os 8 melhores colocados do Campeonato Paulista, vai ser uma vergonha e vai ser uma ducha, sim, de água fria para a torcida do São Paulo, que tanto tem apoiado, Lima. Agora, Marcão, pelo futebol que o time tá jogando, dá pra cravar que o São Paulo jogando contra o Santos, mesmo no Morumbi, porque acabou de perder a Portuguesa, como você disse, a Lusa tá na Série D, né? E foi lá no Morumbi e ganhou de 3-2 do São Paulo, tava metendo 3-1. Dá pra cravar que vai ganhar do Santos, que é um clássico de rivalidade, como diria o poeta, né? Clássico é clássico e vice-versa. Mesmo no Morumbi, dá pra cravar 3 pontos? Não dá, né, Marcão? Não dá, longe disso, né, Lima? Por mais que a torcida do São Paulo esteja lá e vai apoiar, não tenho dúvida nenhuma, mas, cara, como eu disse, você vê o São Paulo jogar contra a Portuguesa, que era um jogo que, na minha opinião, por mais que o São Paulo tivesse poupado titulares, tinha que ter ganhado.
né? Eu acho que vindo de uma vitória contra o São Bernardo, vindo de um empate contra o Corinthians, você ganha da Portuguesa, você vinha para esse clássico contra o Palmeiras aí muito mais motivado, torcedor muito mais confiante. Aí vai e toma ataque em casa da Portuguesa. E vai pegar o Santos agora, depois de ter perdido o Palmeiras. Pega o Santos aí vindo de 2 derrotas consecutivas. Lembrando que na quarta-feira o São Paulo estreia no Campeonato Brasileiro com um jogo fácil, contra o Flamengo no Morumbi. Quer dizer, então antes do jogo do Santos, São Paulo pode levar mais uma taca que é contra o Flamengo. E hoje, mesmo no Morumbi, dá pra dizer que o Flamengo é favoritíssimo contra o São Paulo. Sem dúvida. Aliás, o Flamengo ele é favoritíssimo contra qualquer clube do Brasil. Na minha opinião, é o melhor elenco que tem. Quando a gente fala dos 11 titulares, já é uma seleção. Quando a gente fala de reposições que venham a entrar na segunda etapa, também, para mim, é o melhor elenco. Então, acho que, independente de ser contra o São Paulo, contra o próprio Palmeiras, para mim, o Flamengo é sempre o franco favorito. Mas, de qualquer maneira, Lima, pensando aqui ainda no Campeonato Paulista, é difícil. A gente vê o São Paulo nessa situação. E a gente sabe que no Campeonato Brasileiro, com um nível de competitividade muito maior do que é no Campeonato Paulista, com um nível de exigência muito maior do que é no Campeonato Paulista, o torcedor do São Paulo já está com aquela pulga atrás da orelha. E outra, Lima, tava falando a respeito aí da permanência do Crespo. A gente sabe que o São Paulo hoje não tem dinheiro para contratar jogador, a gente sabe que hoje o São Paulo tem dificuldades para poder realmente pagar os seus vencimentos ali dos atletas em dia. Alguma coisa tem que ser feita. Se a mudança do Crespo não eu acho que o São Paulo tem que buscar alguma coisa para mexer, para sacudir esse vestiário, porque senão a vaca vai pro brejo, Lima. O Campeonato Paulista, torcedor, já é um termômetro. Vamos preparar aí, vamos cobrar, porque, cara, esse elenco do São Paulo aí, na moral, eu acho que assim, Lima, não é a 8ª maravilha do mundo, mas, cara, perder em casa pra Portuguesa. Ai, mas tá com o time reserva. O reserva do São Paulo tem que ser melhor que a Portuguesa, gente. Estão de brincadeira. A gente ficar romantizando, às vezes, situações pra poder justificar resultados que, na minha opinião, não podem acontecer, é ridículo. Então, o torcedor tem sim que ligar o sinal de alerta e, mais do que isso, Lima, tem que exigir, tem que cobrar realmente para que o São Paulo saia dessa situação. Seja cobrar treinador, seja cobrar jogador, quem quer que seja. Eu acho que o elenco do São Paulo não pode passar por esse tipo de vergonha, principalmente em jogos em casa.